Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 127, Lei de Retorno, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa fala de Jesus está em João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através das referências do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. É brilhante esse texto de Emmanuel para a interpretação dessa fala de Jesus. E para nos auxiliar com mais esclarecimentos, eu vou utilizar hoje o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que traz ainda mais informação para nós e que nos auxilia bastante nesse entendimento. A Igreja sempre fez crer ao homem por diversas razões. Não vamos entrar no mérito dessa questão, justamente porque o livro Céu e Inferno de Kardec detalha muito bem esses argumentos e também as refutações a eles, para quem quiser se aprofundar no assunto. Pois bem, a Igreja sempre fez o homem acreditar que, praticando o bem, teria a vida eterna, feliz e contemplativa, ou seja, sem esforço, sem trabalho algum, no céu. E, ao contrário, praticando o mal, estaria irrevogavelmente condenado ao inferno e ao suplício, sem possibilidade alguma de reverter essa condenação, ou, como nos diz Emmanuel, em um inferno ardente e imperecível, que não tem fim. No capítulo 5 do livro Céu e Inferno, no item 4, Kardec nos esclarece que sim, nós temos reencarnações
que a Igreja não nos deixava crer. É, pois, nas reencarnações sucessivas que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, que ela se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para merecer trocar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes e mais tarde estes para gozar a felicidade suprema. Ou seja, nós morremos, nascemos, morremos, nascemos com o intuito de nos aperfeiçoarmos. E nós sabemos hoje, através do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que sim, nós somos herdeiros de nós mesmos e de nossas ações, conforme o bem ou o mal que praticarmos, e assim teremos diferentes destinos. Mas as penas, que nada mais são do que as consequências das imperfeições que ainda trazemos conosco, não são eternas e nem poderiam ser, dada a diversidade de começos, de nascimentos na vida corporal para cada indivíduo. Porque imaginem, uns nascem saudáveis, outros doentes ou deformados, uns pobres, outros ricos, alguns inteligentes, moralmente evoluídos, outros selvagens. Uns morrem logo ao nascer, outros vivem muito. Não seria um Deus justo que conceberia uma única existência para todos, com tantas diferenças sociais e raciais? Então, nas palavras de Kardec, de Emmanuel, cumpre-lhes a repetição do curso expiatório, ou seja, repetir, reencarnar é a volta à lição ou ao remédio, também como diz Emmanuel. E aí, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec diz assim, na questão 30, sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. Então, as penas, além de serem temporárias e não definitivas, elas são castigo, mas ao mesmo tempo elas são remédios de cura. Então, não tem outra alternativa. Como diz Emmanuel, a lei do retorno está amplamente contida nessa síntese de Jesus. Ele deixa claro que existe a reencarnação, justamente porque não existem penas eternas, é renovação. Se houvesse pena eterna, né? Não tem recurso salvador, como diz Emmanuel. Numa sentença definitiva, o que você vai fazer para se melhorar? Qual é a motivação? Não existe, não faz sentido, considerando-se Deus como Ele é nosso Criador. Como eu falei há pouco, não seria um Deus justo, né? Que conceberia uma única existência para todos, com tantas diferenças sociais e raciais. Assim, onde está a diferença? Não na inexistência de penas futuras. Existem penas futuras, sim, mas a diferença está na possibilidade da duração do castigo ser subordinada ao nosso melhoramento. Disso resultando que a natureza e a duração do castigo dependem exclusivamente de cada um de nós. A única lei geral, como diz o item 12 do capítulo 7 do Código de Vida, do Código Penal da Vida Futura, a única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, cada qual segundo o seu valor. E conforme vamos nos melhorando,
o sofrimento vai diminuindo conforme o mal em nós se enfraquece, para daí assim assegurarmos a nossa felicidade futura. Então haverá sim ressurreição para todos, como diz Emmanuel, renovação. Só que os bons vão ter uma vida nova e os maus vão ter que reparar o mal praticado para se melhorarem. Essa é a diferença. Fazendo um resumo das penas futuras segundo o Espiritismo, de acordo com o livro Céu e Inferno, quais são elas? Primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Quanto mais imperfeitos formos, mais vamos sofrer. Conforme vamos nos melhorando, o sofrimento diminui. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por causa das consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio da ociosidade. Não tem uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. E terceiro, todo homem podendo se desfazer das suas imperfeições por efeito da sua própria vontade, ele pode se poupar dos males que são as suas consequências. E ele mesmo ou nós mesmos podemos assegurar a nossa felicidade futura. Então, é uma questão de melhoria, é uma questão de nos desfazermos de nossas imperfeições. Mas sim, todos nós teremos ressurreição, todos nós teremos renovação, todos nós podemos assegurar nossa felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, diz Kardec. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, encarnado ou reencarnado. Roguemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão, modelo e guia, que estes ensinamentos aqui apresentados nos auxiliem em nossa caminhada de melhoramento aqui na Terra, para que um dia alcancemos a perfeição espiritual como merecimento pelo nosso esforço e trabalho. Fiquemos agora com a música Prece Espírita para a reflexão. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução.